Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Diego Figueiredo Dias. É um prazer estar com vocês nessa caminhada rumo à formatura de vocês, rumo a uma nova profissão, rumo a uma nova carreira. Sou formado em Economia pela Universidade Estadual de Maringá, onde também fiz mestrado em Economia. Atuo como docente em cursos de graduação, pós-graduação já há bastante tempo. E é um prazer, então, estar falando com vocês um pouquinho sobre os conceitos de economia. Bom, para vocês terem uma ideia, esse livro, ele traz um pouquinho de cada conteúdo que a gente vê em 5 anos num curso de graduação em economia. Então, ele tem que ser bastante direto ao assunto para que não fique muito extenso. Procurei dividir da melhor forma possível, procurei dividir de uma forma que ficasse o mais didático possível para vocês. Então eu fiz isso, como de costume, em 3 unidades. Na primeira unidade eu tratei um pouco sobre a introdução aos assuntos econômicos, introdução à economia e também introdução à microeconomia. Na unidade 2 falamos um pouco sobre a macroeconomia. E na unidade 3, um pouco sobre a economia internacional. Aí vocês se perguntam, mas professor, estou aqui fazendo meu curso de contábeis, estou aqui fazendo meu curso de administração, será que é interessante mesmo a gente ficar estudando aí durante um bom tempo uma disciplina sobre economia? Pessoal, a economia, ela está cercando a gente em todos os ambientes. Seja dentro da nossa casa, seja na nossa empresa, no nosso dia a dia, enfim, a economia é uma ciência que acaba nos auxiliando muito na tomada de decisão. Eu iniciei o livro, já logo na primeira unidade, contando uma história de um gestor de um frigorífico, que poderia ser você. Esse gestor, ele passa por situações onde a todo momento ele é colocado em xeque o seu poder de decisão e ele tem que utilizar dos conceitos econômicos para isso. Então, a história do Augusto, que eu conto para vocês, que é gestor de um frigorífico há muitos anos, ela vem então desde os conceitos microeconômicos até os conceitos macro e de economia internacional, colaborando então para o desenvolvimento dessa nossa aprendizagem. Vejam, a unidade 1 eu falo sobre o que é a economia, por que a gente estuda economia e a microeconomia. Vamos falar então unidade por unidade. Primeiramente, por que a gente estuda economia? A economia é a ciência que estuda a escassez dos recursos e qual a melhor forma para utilizá-los. Então, se eu tomo como base a escassez dos recursos dentro da nossa sociedade, nós temos que usar da melhor forma porque esses recursos eles acabam. Que recursos são esses? Desde a mão de obra, que não é infinita, até os recursos naturais, como água, terra, recurso financeiro, o capital. Esses recursos eles têm que ser empregados da melhor maneira possível para que não haja, então, desperdício de recursos, para que eles sejam eficientemente utilizados. Quando a gente fala em economia, a gente lembra logo de economizar dinheiro, economizar recurso. A ideia é essa mesmo. Quando o tema surgiu lá na Grécia Antiga, antes de Cristo, ele foi cunhado, esse termo, com o objetivo de demonstrar para as pessoas que elas deveriam economizar recursos, administrar os seus recursos domésticos. Então, oikos nomos, que derivou depois a palavra economia, que deu origem à palavra economia, significa administração do lar, administração doméstica, cuidar dos recursos. E isso, a partir dos anos de 1776, quando Adam Smith escreveu o primeiro livro, que foi considerado um livro científico de economia, chamado A Riqueza das Nações, esse assunto começou a ser tratado como uma ciência, a ciência econômica. Então a economia nada mais é do que a ciência que estuda a escassez dos recursos produtivos e a melhor maneira para utilizá-los.
Bom, se pegarmos a microeconomia, ainda na primeira unidade, veremos que a microeconomia estuda a formação de preços. O que significa formação de preço? O que significa estudar a formação de preço? Estudar a formação de preço significa como que eu analiso a interação entre compradores e vendedores num determinado mercado e como que o preço da mercadoria é definido. O preço da mercadoria, ele é definido pelo ofertante ou é definido pelo demandante? Então, nesse capítulo 1, eu falo para vocês também sobre os aspectos microeconômicos. Então, o que é demanda? Demanda é a procura por um bem. Demanda é a procura por um serviço. O que é a oferta? Oferta é quem quer vender um bem, oferecer um serviço. A interação de ofertantes e demandantes faz com que forme um mercado. O que é um mercado? O mercado é um local físico ou virtual onde há uma interação entre demandantes, aqueles que querem comprar, e ofertantes, aqueles que querem vender. Então, quando eu falo em formação de preço, eu estou olhando a interação entre aquele que quer comprar e aquele que quer vender e como essa relação se dá. Dentro da economia, da microeconomia mais especificamente, nós estudamos essa relação. Então vejam, quem é mais forte? Quem demanda ou quem oferta? Depende do mercado. E aí no final então desse capítulo 1, eu mostro para vocês as estruturas de mercado. Seria muito legal, seria perfeito se houvesse muitos demandantes, muitos ofertantes e que tudo tendesse a um equilíbrio, onde nenhum se sobrepõe ao outro. Não há poder na mão de quem está comprando, não há poder na mão de quem está vendendo, todos têm poderes iguais, os preços são formados de acordo com a lei da oferta e da demanda, mas não é assim que ocorre na realidade. A gente sabe que em muitos mercados quem tem poder é quem vende, em muitos mercados quem tem o poder é quem compra. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo de um mercado onde o poder é do comprador. Vamos pegar um mercado de hortifruti. Pessoal, quando que quem vende um pé de alface tem poder para falar, não, a minha alface é mais bonita, eu vou vender ela por R$10 o pé? Ninguém consegue fazer isso. Quando eu tenho muita gente vendendo algo que é parecido, quase igual, e se você for numa feira, você vai ver 50 barraquinhas vendendo alface, você não consegue pegar o alface de uma ou o alface de outra e falar de qual empresa é essa e de qual empresa é essa. São produtos homogêneos. Ou seja, pode ser que uma foi melhor cuidada que a outra, dá uma pequena diferença, mas a maioria das vezes são produtos homogêneos. O poder então está na mão de quem? Dos demandantes. Se há muita gente querendo comprar alface e muita gente querendo vender, o preço então vai tender a um equilíbrio. O cara da barraquinha do lado não pode vender a 5 se o cara do outro lado está vendendo a 2. Então convergem os preços e eles entram um preço de equilíbrio. Diferentemente, quando a gente pensa num mercado concentrado, onde o vendedor é o poderoso. Vamos pensar num mercado onde só há apenas um vendedor. Se você mora no Paraná, você está aí na sua casa, você vai ligar o seu chuveiro ou a energia elétrica. Você tem a opção lá no seu chuveiro de 3, companhias energéticas. Hoje eu vou tomar banho pela Copel. Não, hoje não vou tomar banho pela Copel. Hoje eu vou tomar banho pela CPFL, que é mais barata. Não, hoje não. Hoje não tem. Você tem uma empresa de energia te fornecendo energia elétrica. E você vai pagar o preço que eles estão cobrando.
Isso a gente chama de monopólio. Isso seria o ápice da concentração de mercado. Então, no capítulo 1, eu coloco para vocês os tipos de mercado existente. Então, existe a concorrência perfeita, que seria bem próximo ao que a gente falou aqui de hortifruti. E existe o ápice da concentração, que seria o monopólio. O monopólio é onde há apenas um vendedor. E aí você tem outros tipos de estrutura de mercado, onde há poucos vendedores, como no mercado automobilístico, que você tem poucas concessionárias que mandam no mercado muito grande. O mercado, por exemplo, de cimento, onde você tem apenas uma empresa dominando quase 100%, você tem outras empresas. Se você juntar as três maiores, dá aí em torno de mais de 90% do mercado. Então, existem mercados onde os vendedores têm um poder grande e eles definem o preço. É diferente do mercado de alface, ok? Então, isso está tratado na primeira unidade. Bom, na unidade 2, aí nós já não estamos falando mais no aspecto microeconômico, onde eu estou preocupado com a formação de preço. Na unidade 2, nós vamos falar dos aspectos macroeconômicos. Aí eu estou olhando a economia como um todo. Aí eu estou olhando a economia de cima e olhando, olha, estou dizendo, nós temos que fazer políticas para melhorar os mercados como um todo, para melhorar a vida da população. Então a macroeconomia é a parte da economia que estuda os grandes agregados econômicos. O que são esses grandes agregados? Eu não estou preocupado com o preço só do alface, eu não estou preocupado só com o preço da energia elétrica, eu estou preocupado com a inflação dentro da macroeconomia. A macroeconomia estuda a inflação. O que é a inflação? É o aumento contínuo e generalizado dos preços. Então eu estou olhando os preços como um todo. Eu não estou analisando só se o feijão subiu, se a farinha de trigo subiu. Eu estou olhando se o preço geral subiu, se o custo de vida geral subiu. Então, a inflação é um grande agregado. Os juros são grandes agregados. Taxas de desemprego são grandes agregados econômicos. Taxa cambial. Então, a macroeconomia estuda esses agregados econômicos. Quando eu falo em macroeconomia, eu penso logo em políticas macroeconômicas. Políticas que o governo faz para conseguir melhorar a vida da população. Quando nós falamos em governo, quando nós falamos em economia, nós temos que pensar que o governo ele tem alguns objetivos econômicos. Que objetivos econômicos são esses? Bom, primeiramente, o governo tem que manter a estabilidade dos preços. O governo não pode deixar que os preços subam sem controle, porque isso reduz a qualidade de vida da população. As pessoas ganham salário e se os preços estiverem subindo sem nenhum tipo de controle, as pessoas vão poder consumir menos e isso tira poder de compra, então, do trabalhador, isso tira o poder de compra das famílias. Então, manutenção de preço, estabilidade de preço é um grande objetivo do governo. Outro objetivo do governo é fazer com que haja aí na economia emprego para as pessoas. Então, as pessoas têm que trabalhar. Então, reduzir o desemprego, aumentar o emprego é um dos objetivos do governo. O terceiro objetivo do governo é fazer com que a economia cresça. Como assim a economia crescer? O que é produzido em 2013 tem que ser produzido em maior quantidade em 2014. Em 2015, temos que produzir mais do que produziu em 2014. Em 2016, mais do que produziu em 2015. E a economia, ano a ano, tem que expandir. Por quê? Porque a gente tem crescimento populacional, a gente tem que ter melhora de vida das pessoas. Então, crescimento econômico é um terceiro objetivo do governo. Quarto objetivo do governo: distribuição equitativa, distribuição justa de renda. Não adianta 3 empresas crescerem, 3 empresários ficarem mais ricos e a população cada vez mais pobre.
O país pode até apresentar crescimento, mas se não houver distribuição de renda, não há desenvolvimento. Quando há uma propaganda do governo federal e de repente a gente escuta assim, país rico é país sem pobreza, muita gente fala assim, vá, descobriu o mundo agora. País rico é país sem pobreza? Isso é óbvio. Pessoal, não é óbvio. O país pode ser rico e uma grande parte da população ser pobre. Porque o que mede a riqueza do país? É um agregado chamado Produto Interno Bruto, PIB. Vocês já ouviram falar sobre isso. O que é o PIB? O PIB é a soma de tudo que foi produzido no Brasil num determinado período de tempo. É uma medida utilizada no mundo todo. Então, o PIB, ele tem uma forma de ser calculado aqui no Brasil, que é utilizado no Afeganistão e é utilizado nos Estados Unidos, que é utilizado no Japão, na Austrália e no Sudão, em Gana. Então, é uma medida universal. Quando a gente faz o cálculo do PIB, ele nos dá um resultado. Ele pegou tudo que foi produzido lá durante um ano. No material tem como que isso é calculado. Dá uma olhada no material de vocês. Eu somo ali consumo, investimento, gasto do governo, eu somo balança comercial, eu tenho um resultado. Só que o PIB ele não me mostra qualitativamente como que esse resultado ele foi distribuído. Então eu posso ter o estado de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul empurrando o país, empresas daqui fazendo o país crescer, e eu posso ter um centro-oeste, um norte, um nordeste pobre. Então você tem um PIB grande ou um PIBão, né, como a nossa presidente falou um dia, né, que o Brasil tinha que ter um PIBão. Então você pode até ter um PIBão, mas ter desigualdade social. E aí fica tudo ruim, porque não adianta você ter a riqueza na mão de meia dúzia de pessoas se a grande parte da população não consegue consumir, não consegue ter uma boa qualidade de vida. Então vamos recapitular os 4 objetivos do governo. Estabilidade de preço, crescimento econômico, redução de desemprego, distribuição de renda. Ótimo, professor. Então, se o país tiver esses 4, tá feito. Tá feito. Com certeza. Mas como a gente chega a conseguir esses 4 feitos? Esses 4 objetivos? Bom, o governo tem políticas que ele pode tomar para conseguir atingir esses objetivos. São as chamadas políticas macroeconômicas. As principais políticas macroeconômicas são a política fiscal e a monetária. O governo utiliza também políticas comerciais e políticas cambiais, que são políticas utilizadas mais para o setor externo da economia, exportação e importação. Das duas principais, política fiscal e política monetária, o que elas podem fazer então para modificar a vida das pessoas? O que é uma política monetária? Como o próprio nome já diz, deve mexer com alguma coisa em relação a dinheiro, em relação à moeda. Exatamente isso. Política monetária, ela faz com que haja uma mexida no dinheiro disponível para a população. Uma balançada, né? Se o governo quer que haja uma expansão econômica, ele tem que fazer uma política monetária expansionista. Como que ele faz isso? Reduz taxa de juro básica da economia, ele vai lá e aumenta a capacidade dos bancos de emprestar, injeta dinheiro nos bancos através do Banco Central. O contrário é verdadeiro. Quando o governo quer que haja uma retração da economia, ele vai lá e aumenta os juros, retira dinheiro dele dos bancos para reduzir a capacidade dos bancos de emprestarem. Por que o governo faria uma política restritiva? No momento em que os preços estão subindo, no momento inflacionário. Por que o governo faria uma política expansionista? No momento em que a economia está indo bem e precisa crescer, as pessoas precisam comprar, as empresas precisam investir.
Então, essa é a política monetária. Olha no material de vocês, tem todos os instrumentos ali. Política fiscal. Política fiscal é a política de gastos e receitas do governo. Então, ali na política fiscal é quando o governo decide quanto ele vai gastar e decide se vai colocar algum imposto novo, se vai retirar algum imposto, se vai baixar alguma alíquota. O governo faz isso sempre num ano para passar a valer no ano seguinte. Então, o governo planeja para poder o ano seguinte entrar em vigor. E para isso existem instrumentos, como o plano plurianual, que o governo define antes mesmo de iniciar o seu governo, ele define os 4 anos o que ele vai fazer em termos de investimento, em termos de arrecadação. E depois, ano a ano, o governo manda uma proposta de orçamento e a Câmara, o Senado, eles definem o que vai ser feito, o que pode ser feito de emenda, onde eu tiro o recurso, dou para um, tiro daqui, põe para o outro, mando uma ambulância lá onde eu tenho mais voto, né? Faço um hospital ali onde a população elegeu o meu senador e assim por diante. Então, isso é a política fiscal, onde o governo decide se vai gastar mais, vai gastar menos, onde vai gastar. E isso é importante, porque quando o governo gasta mais, a economia tende a expandir. Quando o governo gasta menos, a economia tende a retrair. E o governo toma essas decisões também com base se ele quer que o país cresça ou se ele quer simplesmente conter a inflação. Então percebam que a economia do país ela é ditada, né? As políticas elas são colocadas em práticas de acordo com os objetivos que o governo tem. E os 2 grandes objetivos que sempre entram em conflito é crescer ou estabilizar a inflação. Sempre quando o país está crescendo acelerado, a inflação começa a subir. E aí o governo faz políticas para conter a inflação e o que acontece é que a economia dá uma desaquecida. Bom, isso o governo tem que decidir, isso o governo tem que fazer da melhor maneira possível. E quem está lá na equipe econômica ganha bem para isso, né? O terceiro capítulo, a terceira unidade da nossa apostila, trata sobre economia internacional. E aí o grande lance desse capítulo, dessa unidade, é vocês entenderem como que funciona a taxa de câmbio. O que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio é uma taxa de troca entre uma moeda e outra. Por que isso acontece? Porque quando eu vou para os Estados Unidos, eu não posso comprar em reais. Quando os americanos vêm para cá, eles não podem comprar aqui em dólar. Isso vale também para o comércio internacional. Então, quando eu quero comprar algo lá nos Estados Unidos, eu não posso comprar em reais e quando eles querem comprar aqui, eles não compram em dólar. Então, a gente faz uma conversão entre moedas. E eu tenho que saber quantos reais eu preciso para comprar um dólar. Isso é minha taxa de câmbio. Ah, o câmbio hoje está R$ 2,30. Quer dizer que eu preciso de R$ 2,30 para comprar um dólar. Ah, o câmbio hoje está R$ 2,00. Quer que eu preciso de R$ 2,00 para comprar um dólar. Eu preciso de R$ 3,00 para comprar um dólar. Isso faz toda a diferença no comércio internacional. Vamos pensar você que está aqui no estado do Paraná e que de vez em quando gosta de ir lá em Foz do Iguaçu ver as cataratas e aproveita para dar um pulinho ali nos nossos vizinhos para comprar algumas coisinhas de que vocês estão precisando. Então você gosta de ir lá no Paraguai fazer uma comprinha. Quando você vai no Paraguai, você prefere que o dólar esteja caro ou barato? Geralmente, os mais econômicos, eles ficam olhando, né? Se o dólar está caro, se o dólar não está caro, se o dólar está barato. Por que isso? Porque quando eu vou importar, eu quero um dólar barato. Por quê? Porque meu real ele tem um maior poder de compra sobre o dólar. Então, para os importadores, é interessante um real forte. O dólar barato. Agora, para quem exporta, isso é diferente. Pensa num exportador. Quando ele exporta, ele vai receber em dólares e tem que trocar por reais. Ele prefere o quê? O dólar caro.
Por que isso? Vamos supor que ele vendeu lá uma quantidade de produto dele para o exterior e isso rendeu 100 mil dólares. Se ele trocar quando tiver R$2, ele vai conseguir 200 mil reais. Se ele trocar quando tiver 2,50, ele vai conseguir 250 mil reais, tendo vendido a mesma quantidade de mercadoria. Então, pessoal, há um conflito muito grande entre os interesses de importadores e exportadores. E o dólar, comparado ao real, ele vai oscilando diariamente. Por que que o dólar oscila? Por que que o valor do câmbio oscila? E por que que a gente fala dólar sempre? O dólar é a moeda mundial, então nós temos que falar do câmbio como sendo para qualquer outra moeda de qualquer outro país, pode ser o iene, pode ser o yuan, pode ser o euro, mas o dólar ele é sempre levado em consideração nas transações comerciais por se tratar de uma moeda considerada mundial. Bom, o que faz o dólar subir de preço ou cair de preço? A oferta e a demanda. É como num mercado qualquer. Se entra muito dólar no nosso país para ser trocado por real, há uma enxurrada de dólar que a gente costuma chamar. Entrou muito dólar, o dólar tende a ficar com preço menor. Há uma oferta grande de dólar. De repente houve uma saída muito grande de dólar, o preço do dólar tende a aumentar. Então, o que tem ocorrido ultimamente são essas oscilações devido a fluxos financeiros. Sai dólar do país, o dólar sobe o preço. Entra bastante dólar no país, o dólar cai o preço. E é isso que a gente vê na unidade 3. A unidade 3 trata exatamente então da economia internacional e a gente tem que saber, dentro da economia internacional, como reage às oscilações cambiais, quem ela prejudica, quem ela beneficia no momento em que está mais alto, no momento em que está mais baixo o valor da moeda estrangeira. Quando eu falei lá no início que eu contei a história de um gestor de um frigorífico, lá nessa historinha eu falo dele no momento em que ele define os seus preços, aspecto microeconômico. Eu falo dele no momento em que ele vai pegar um empréstimo, ele está preocupado com o juro, ele está preocupado com a política de gasto do governo, ele está preocupado com a macroeconomia. E eu também falo no momento em que ele decide exportar ou não exportar a sua carne, ele está olhando para a economia internacional. Então, na historinha que eu inicio o nosso livro, ela fala um pouquinho sobre cada uma das 3 unidades, a microeconomia, a macroeconomia e a economia internacional. E aí eu consigo responder a pergunta que você fez para mim lá no início do vídeo. Professor, eu faço ADM, eu faço contábeis, por que que eu estudo economia? Por tudo isso que a gente acabou de ver agora. A economia faz parte da nossa vida, nós temos que, pelo menos, saber o básico para poder tomar decisões mais embasadas. Esse era o meu recado para vocês, um grande abraço e até a próxima.